Meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor mais uma vez nos abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 36, texto longo, mas por ser também uma narrativa, nós devemos lê-lo todo. Atos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão sonhos, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o ressuscitou, ou Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, porque aqui mais uma vez temos diante de nós a tua palavra viva, poderosa, eficaz, que é capaz, ó Deus, de sondar os nossos mais profundos pensamentos, sentimentos, motivações e intenções, e de nos conduzir, ó Pai, à tua presença, quebrantados, arrependidos e prontos para a obediência. Ó Deus, rogamos que o teu Espírito Santo
ilumine o nosso entendimento, quebrante o nosso coração, prepare-nos, ó Deus, para receber a tua palavra. Derrame tua graça sobre o teu povo, ó Pai, e ajuda-nos a obedecer. É o que rogamos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, essa pergunta é para os mais antigos, para os que estiveram aqui no primeiro dia de culto dessa igreja, dia 6 de fevereiro de 2022. Você lembra qual foi o sermão? Bem, talvez você não se lembra, mas eu me lembro bem. Hebreus 1, verso 1 ao verso 4. Eu expus esse texto, dando início a uma série de exposições com o tema Um Salvador Incomparável. Vocês devem se lembrar, tratando sobre a singularidade de Cristo como Salvador, como mediador, sua superioridade como aquele que é maior do que todo o sistema e os tipos e sombras do Antigo Testamento, maior que os profetas e que os sacerdotes do Antigo Testamento, e também a suficiência de Cristo para a nossa salvação, que é o tema central da carta aos Hebreus. Agora, eu queria fazer uma pergunta novamente. Você se lembra do sermão do dia anterior? O sermão inaugural, no salão lá de cima da garagem, quando nós tivemos o primeiro culto, inaugurando os trabalhos dessa congregação. Reverendo Bruno expôs exatamente Atos 2, versos 37 a 41. Em um determinado momento, na introdução, ele fez a seguinte pergunta: o que essa nova igreja deve oferecer às pessoas? Qual deve ser o teor de nossa mensagem? E a sua resposta, que era a proposição central do sermão naquela noite, foi: o papel da igreja é anunciar aquele que pode resolver o maior problema da humanidade, Cristo Jesus, o único que pode nos livrar do pecado. E ele pregou exatamente sobre o efeito do sermão do apóstolo Pedro sobre os ouvintes naquele dia, no dia de Pentecostes. E o resultado, vocês lembram, foram mais de 3.000 batizados no mesmo dia, como impacto do sermão de Pedro. Nós estamos aqui exatamente diante do sermão de Pedro. O texto que nós acabamos de ler é sobre o sermão do apóstolo Pedro após a descida do Espírito Santo, após o Pentecoste. E ele era o sermão inaugural da igreja em Jerusalém. O sermão de Pedro é como se fosse o sermão de abertura após a subida do Senhor Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Foi o primeiro sermão apostólico, de fato, após o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E ele nos ajuda a compreender como nós devemos proceder na casa de Deus em relação à proclamação do Evangelho, mas especialmente em relação à pessoa, a sua habitação em nós, a pessoa do Espírito Santo de Deus em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós podemos já concluir de início que a resposta de Pedro foi que nós devemos responder com a exposição fiel das Escrituras, centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo e com submissão a Ele como Senhor da igreja. Essa deve ser a nossa postura diante do que é exposto a respeito do Espírito Santo. Bem, nós precisamos pensar sobre qual é a missão do Espírito e o que de fato aconteceu no dia de Pentecoste e como isso definiu o sermão de Pedro. A missão central do Espírito Santo, de acordo com o que nós vimos nos grandes discursos de Jesus, em João 14, 15, 16, e na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, nós podemos entender ou delinear qual é a missão central do Espírito Santo. É claro que nós fizemos aqui uma lista de mais de 60 obras do Espírito, relatadas no Antigo e no Novo Testamento, mas no sermão de Jesus Cristo, naqueles sermões, ele delimita 3 grandes áreas da missão, ou 3 grandes partes da missão central do Espírito Santo. Uma delas
é confirmar publicamente a obra e a pessoa de Cristo. E essa é a dimensão histórico-redentiva da operação do Espírito na terra após a sua descida. Ou seja, ele confirma a pessoa e ele confirma a obra de Jesus Cristo, anunciando ele como Senhor e Cristo de Deus para salvar pecadores. Ele fez isso no dia do batismo do Senhor Jesus, quando ele desce do céu e repousa sobre Jesus Cristo. Ele fez isso na manifestação do seu poder, nos milagres e sinais que Jesus Cristo realizou durante o seu ministério. Ele o fez na ressurreição de Jesus, levantando-o dentre os mortos, e agora ele faz na manifestação poderosa no Pentecoste. Inclusive, as pessoas puderam ouvir e ver sinais e sons do Espírito Santo operando diante deles, e também da manifestação pós-descida do Espírito Santo, que foi a concessão de idiomas para o povo de Deus pregar o Evangelho a todas as etnias que estavam presentes no dia de Pentecoste. A segunda coisa, a segunda obra do Espírito, da grande missão do Espírito, é comunicar e aplicar a graça de Cristo ao pecador internamente. Comunicar internamente e aplicar a graça de Cristo ao pecador, a obra plena de Cristo ao pecador. E essa é a dimensão soteriológica, a obra da salvação que o Espírito Santo participa. E ele faz isso quando ele convence eficazmente o pecador do seu pecado, quando ele conduz pecadores à fé e ao arrependimento, quando ele santifica os crentes para que eles sejam feitos à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, ou reflitam o caráter do próprio Cristo. E a terceira coisa é glorificar a Cristo e anunciar as coisas que hão de vir. E essa é a dimensão escatológica da obra do Espírito Santo, que está presente no cumprimento das profecias e na preservação da esperança cristã de que Cristo voltará no último dia para nos glorificar e para consumar todas as coisas. O Espírito Santo está presente e atuante nessas três grandes obras. Assim, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, Pedro está, juntamente com os 11, está dizendo à igreja que o derramamento do Espírito que acabara de acontecer no Pentecostes era a evidência pública que eles precisavam de que Jesus foi exaltado como Senhor e Cristo, e que aquilo que eles estavam vendo era o cumprimento daquela promessa de que ele seria colocado novamente no seu lugar de Senhor e Cristo no trono nos céus, de onde ele saiu para encarnar-se e morrer em nosso lugar. Então, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes é a evidência, é a confirmação pública de que Jesus Cristo é de fato Senhor e Cristo, ou Senhor e ungido de Deus, escolhido de Deus para a nossa salvação. Como que Pedro responde, então, no seu sermão, ao evento e às argumentações de quem não estava entendendo o que estava acontecendo ali? Ele começa refutando uma acusação leviana de que os crentes estavam bêbados às 9 horas da manhã. Se você olha do verso 14 e 15, você vai observar isso. Verso 14, levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Não estão embriagados às 9 horas da manhã. Não é isso. Pedro corrige primeiramente o equívoco dos incrédulos que não estavam entendendo que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel. Pedro não responde com emoção desordenada, ele não responde impetuosamente, e talvez nós entenderíamos se Pedro fizesse isso, porque nós já taxamos Pedro como o impetuoso. Mas aqui, guiado pelo Espírito Santo, cheio de sabedoria e de poder,
Pedro se levanta e disse: meus irmãos, judeus, não é o que vocês estão pensando. Não estão bêbados esses irmãos. É outra coisa que está acontecendo e que vocês deveriam saber. Pedro argumenta de modo racional e bíblico. Ele volta para as Escrituras para explicar aos judeus, aos homens que estavam ali presentes, o que era aquilo que estava acontecendo. O que Pedro estava dizendo era: aqui, o que vocês acabaram de ver é a manifestação gloriosa do Espírito de Cristo, que ele, exaltado, mandou dos céus. E ele então confirma, ao corrigir esse equívoco, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Que a pessoa do Espírito Santo não provoca confusão na igreja, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, disse Paulo aos Coríntios. Então, o que Pedro está fazendo, mostrando, é que na casa de Deus, na igreja de Deus, a obra do Espírito nunca contradiz a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Se Deus não é Deus de confusão, aquilo que aconteceu naquela manhã, ainda que fosse incompreensível, extraordinário, fora do comum, não era confusão, mas que eles precisavam olhar para as Escrituras e interpretar corretamente o que havia acontecido. E é exatamente isso que Pedro faz nos versos seguintes. Versos 16 a 21, Pedro começa então a explicar, a interpretar o evento por meio da Escritura. Diz assim, do verso 16 ao 18, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro está dizendo, por que esses irmãos estão falando ou proferindo as maravilhas de Deus, como eles mesmos questionaram, como pode? Não são estes judeus e nós somos de outras etnias, como é que nós ouvimos eles falarem as maravilhas de Deus em nossa língua materna, em nossa própria língua? Era o Espírito de Cristo dando capacitação para que aqueles homens pudessem profetizar o Evangelho, ou proclamar o Evangelho nas línguas presentes na cidade naquele momento. Era o cumprimento da profecia de Joel, era o cumprimento do que Joel havia dito a respeito da descida do Espírito Santo. No verso 21, ele então faz um fechamento. Ele diz que quando isso acontecesse, e ele segue, ele diz que também, e aí ele começa para uma parte, ele move para uma parte escatológica de Joel, quando Joel também, em seguida, ao falar da descida do Espírito Santo, fala também da segunda vinda de Cristo e do julgamento que viria sobre a terra. Aí ele diz, e acontecerá que todo aquele que vendo isso e invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que Pedro faz? Ele interpreta o evento à luz das Escrituras e ele chama ao arrependimento, chama à salvação. Isso aqui é importante para nós compreendermos. Geralmente, e especialmente nos últimos dias, na era contemporânea, com o advento do pentecostalismo, a compreensão que se tem é que o Pentecostes é um evento que deve se repetir com experiências estáticas e geralmente o foco fica na experiência. Mas aqui Pedro, em momento algum, dá ênfase à experiência da glossolalia, que foi o falar em línguas, falar em outros idiomas. Ele não foca na manifestação, ele não faz nenhuma menção às línguas como de fogo que desciam sobre os discípulos, nem ao som de vento, mas ele prega Jesus Cristo. E é exatamente isso que o Espírito Santo vem fazer na terra, glorificar o Filho.
E se qualquer obra do Espírito, qualquer obra atribuída ao Espírito, não glorifica o Filho de Deus, a Jesus Cristo, então não é a obra do Espírito Santo. É engano. Não é a obra do Espírito Santo. Aqui nós vimos, então, em primeiro lugar, o cumprimento das promessas, como diz a nossa confissão de fé, no capítulo 7, o ponto 5, que diz: este pacto foi administrado diferentemente no tempo da lei, e no tempo do Evangelho, sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, o cordeiro pascal e outros tipos e ordenanças entregues ao povo judeu, todos prefigurando Cristo que havia de vir. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi manifestado, as ordenanças nas quais esse pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Quando o Espírito Santo cumpre a promessa, as duas coisas que acontecem, pregação da palavra e batismo. Exatamente. Não houve qualquer outra preocupação, qualquer outra ênfase, senão a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Cristo e batismo, introduzindo aquelas pessoas na família da fé, na família da aliança. Então, o que o Pentecoste é, de acordo com a interpretação de Pedro aqui, o Pentecoste é o cumprimento pactual de uma promessa a respeito da redenção, da salvação. O Pentecoste é sobre Cristo, não é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo anuncia que ele veio, aliás, Cristo mesmo anuncia que o Espírito Santo viria glorificar o Filho. O Espírito Santo é o servo humilde que trabalha escondido para glorificar outro. E é estranho quando nós vimos que em alguns momentos na igreja, as manifestações do Espírito Santo foram para, as pretensas manifestações do Espírito Santo foram para glorificar homens, para colocar pessoas em evidência, quando o Espírito Santo sempre coloca Cristo em evidência. E é exatamente essa a interpretação do apóstolo Pedro. Aqui também ele mostra a universalidade da graça de Cristo. Que ele diz que o Espírito seria derramado em todo tipo de gente, e todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, todas as faixas etárias poderão experimentar da graça do Espírito. E João Calvino, comentando sobre isso, disse: agora ele estende a graça do Espírito a todos, para que ninguém pense que ela é restrita a uma só nação. Naquele momento, estavam lá gregos, cretenses, pessoas de todas as regiões do mundo estavam presentes ali e elas ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua. E aí Pedro interpreta mostrando que o evangelho é para judeus e gentios. Essa foi a maior manifestação daquele dia. Mas o texto também, Pedro traz o texto todo de Joel, ainda que a última parte não ainda acontecesse ou não ainda aconteceu, mas ele traz todo o texto, ele lembra todo o texto da profecia e ele traz a parte do último dia. O sol se converterá em trevas, verso 20, a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Terceira missão do Espírito que nós vimos era anunciar as coisas, era glorificar a Cristo, anunciando as coisas que ainda viriam. Porque todas elas estão relacionadas à pessoa e à obra de Cristo. É Cristo quem consumará finalmente a sua obra no último dia. E aqui a gente vê claramente Pedro confirmando que o Espírito Santo é dado para anunciar também a promessa escatológica da vinda de Jesus e da consumação de todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus. E aí Pedro faz algo que nós devemos destacar aqui. Ele toma as palavras de Joel e anuncia
que aquele será, o dia da vinda do nosso Senhor, será o grande e glorioso dia. Eu quero que vocês pensem agora em 2 outros dias fora desse que Pedro está falando aqui. O dia da ascensão de Cristo. Foi glorioso ou não? Foi. Tão glorioso que os discípulos ficaram esbabacados, parados, olhando para o céu, que os anjos tiveram que chamar a atenção deles. Varões, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Acordem. Porque foi glorioso o dia da ascensão de Cristo. O dia de Pentecostes também, que tinha acabado de acontecer, aquele dia, no dia do sermão de Pedro, também não foi um dia glorioso? Certamente, porque viram línguas como de fogo descer sobre os discípulos, som de vento nos seus ouvidos e pessoas falando em outras línguas sem nunca ter estudado aquelas línguas. Um milagre poderoso de Deus acontecendo ali. Mas Pedro toma as palavras de Joel e não relembra do dia da ascensão, nem do dia de Pentecostes, que são dias gloriosos, mas ele relembra o grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia da sua vinda. Dia que o dia de hoje, o domingo, faz referência. O domingo é chamado de o dia do Senhor, para nos lembrar daquele grande dia, quando todos nós entraremos no descanso eterno. Por isso o domingo é um dia glorioso, em destaque aos outros dias da semana, porque ele lembra do grande e glorioso dia do nosso Senhor. Veja o que Pedro faz. Ele centraliza todo o Pentecoste na obra e na pessoa de Jesus Cristo. E ele continua. Nos versos 22 e 23, ele dá centralidade à morte de Cristo. Ele enfatiza a morte de Cristo. Ele destaca a centralidade da obra perfeita de Cristo na sua morte. Versos 22 a 23 diz assim: Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Aqui nós vimos, é claro, a soberania de Deus enviando Cristo para morrer, mas ao mesmo tempo a responsabilidade daqueles pecadores que mataram o Senhor Jesus Cristo. E Pedro anuncia agora, mesmo responsabilizando aqueles homens pela morte do Senhor Jesus Cristo, ele anuncia a importância da morte de Cristo na sua obra perfeita. A nossa confissão de fé diz o seguinte, que desde a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Contudo, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade das criaturas, nem atirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Deus usa tudo para a sua glória. E aqui especificamente, a morte de Cristo, provocada ou causada por aqueles homens, se torna o centro da mensagem do Evangelho. Nenhum pecador pode ser redimido senão pelo derramamento do sangue de Cristo. Eles mataram o Cordeiro, eles mataram Jesus, mas a morte de Jesus trouxe vida para nós. A cruz, de acordo com o que a gente lê, não foi um acidente, ou não foi um acaso, foi um decreto eterno de Deus. E Pedro mostra isso ao dizer que foi pelo seu próprio desígnio, por sua própria vontade que ele fez isso. Verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Logo, a morte de Cristo estava na agenda de Deus.
E desde o Antigo Testamento nós vemos isso. A morte de Cristo estava agendada, porque ela era necessária para a nossa redenção. Mas Pedro não para aí. Ele continua e ele mostra que a ressurreição de Cristo é uma prova decisiva de que ele era Senhor e Cristo de Deus, ou Senhor e ungido de Deus. Atos 2, 24, ele diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Era impossível que Jesus fosse retido pela morte. Pedro aqui cita então o Salmo 16. Ele diz que Deus não deixaria a sua alma na morte. Atos 2, 27 é uma citação do Salmo 16. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja corrupção. Não permitirá sequer que o corpo entre em decomposição. Mas ele será ressuscitado, ele seria ressuscitado, glorificado. Pedro faz aqui uma interpretação messiânica dos textos dos Salmos, dos textos de Davi. E em Atos 2, 31 e 32, ele diz assim, que Davi, prevendo isto, como profeta, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele está dizendo que o que vocês viram é o resultado da obra final, ou da conclusão da obra daquele, não o final, né, porque a final é a consumação, mas da confirmação da obra, na sua exaltação, daquele que Davi profetizou a respeito. Que ele ressuscitaria, porque o seu corpo não poderia experimentar a corrupção. Assim, Pedro está argumentando que o Espírito Santo veio tanto anunciar a morte de Cristo, mas também anunciar a sua ressurreição. E também confirmar pela sua ressurreição que ele era o Cristo de Deus. Logo, tanto a morte quanto a ressurreição são fundamentos para a nossa salvação e confirmadas na obra do Espírito Santo no dia de Pentecostes e relatada e expressada no sermão de Pedro. Herman Bavinck disse que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa justificação, da nossa regeneração e da glorificação do povo de Deus. É o fundamento. Se Cristo não ressuscitou, como nós poderemos ser ressuscitados do nosso estado de mortos em delitos e pecados? Se Cristo não ressuscitou, como nós poderemos ser justificados de nossos pecados? Se Cristo não ressuscitou, como nós poderemos ser glorificados, se é Ele que nos promete todas essas bênçãos? Sem ressurreição, sem morte de cruz não há redenção. E sem ressurreição nem há igreja, nem existe igreja. Por isso é que Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. A obra da ressurreição é extremamente importante para a nossa fé, para a fé do povo de Deus. E o Espírito Santo veio testificar disso. Então ele testifica da obra, os milagres de Cristo na sua encarnação, ele testifica a morte de Cristo na nossa expiação, ele testifica da ressurreição de Cristo para a nossa justificação e glorificação, e agora ele testifica da exaltação de Cristo à destra de Deus Pai. Pedro exalta a glória de Cristo no final do sermão. O versículo 33 a 35 ele diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Também no verso 34 e 35 ele diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Pedro está dando interpretação do Salmo, dizendo que Davi estava falando, no Salmo 2, ele estava falando que era uma conversa entre o pai e o filho. E o pai estava dizendo, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos embaixo dos seus pés. Então é exatamente isso que Pedro mostra como obra do Espírito Santo. A ressurreição, então, é uma parte importante, a proclamação da ressurreição é uma parte importante da obra do Espírito. A nossa confissão de fé, no capítulo 8, diz assim: ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que padeceu. Com ele também subiu ao céu, onde está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo. E enquanto isso, enquanto ele está lá glorificado, o seu Espírito foi enviado à terra para que nós possamos receber as bênçãos dessa intercessão. O Espírito Santo aplica as bênçãos dessa intercessão. O derramamento do Espírito no Pentecoste foi então uma confirmação de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai, que ele foi entronizado nos céus e que, por causa disso, agora ele tinha autoridade para derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Porque ele havia dito, se eu não for, eu não vos mandarei o Espírito da promessa. Eu preciso ir, para quando eu chegar lá, eu vos enviarei o Espírito da promessa. Então ele foi e cumpriu o que ele havia dito. E aí Pedro termina o sermão, ele faz uma conclusão muito curta, mas uma conclusão tão solene, tão poderosa, tão irrefutável e tão desafiadora ao coração, que muitas pessoas ficaram impactadas com aquela mensagem e perguntaram, e agora, irmão, o que nós vamos fazer? Pedro disse o seguinte, no último verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus deu autoridade a ele como Senhor e Deus o confirmou como Cristo, o ungido de Deus. Cristo é a palavra grega para Messias do Antigo Testamento. Ambas, Cristo e Messias, significam a mesma coisa, o ungido de Deus. Por isso Pedro está dizendo, Pedro conclui o seu sermão dizendo que o Cristo que eles mataram, o Jesus que eles mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro chama aqui a responsabilidade e ao reconhecimento de quem era Cristo. O arrependimento e a fé. Aqui, Pedro está fazendo uma conclusão muito lógica. O Cristo crucificado pelos homens, ressuscitado por Deus, foi ressuscitado pelo Espírito, foi exaltado como Senhor pelo Pai, e de lá derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Ele, então, é Salvador poderoso, que pode redimir aqueles que confiam nele. Por isso ele termina dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo, quase um apelo para que eles creiam naquilo que o Senhor havia feito. João Calvino afirma que Cristo não foi feito Senhor pela primeira vez, ele sempre foi Senhor. Sempre foi Senhor, mas que ele foi declarado e manifestado como tal após a sua humilhação. Porque a humilhação de Cristo e a sua morte poderia dar uma mensagem que, de fato, ele é Senhor, porque nós não entendemos que a encarnação foi uma obra poderosa. A nossa mente não consegue entender que a humilhação de Cristo foi uma obra poderosa. Como o Deus infinito pode se tornar gente e habitar um corpo finito. É um milagre. Também não entendemos que a morte é uma obra poderosa, se não for pela fé, porque geralmente, por causa da nossa experiência com a morte e do que ela significa, a morte é uma derrota.
A morte é a pior fraqueza, é a maior fraqueza que alguém pode enfrentar, porque ela é o fim para nós, pensando humanamente. Mas foi na sua morte que ele venceu o pecado e a própria morte. Foi na sua morte que ele resolveu o pior problema da humanidade. Foi na sua morte que ele nos salvou. Por isso, a morte também foi uma obra poderosa de Cristo como Senhor. Por isso, quando ele é exaltado à altura, é lembrado, Deus o declara como Senhor e Cristo. O texto de Efésios fala da humilhação e da glorificação de Cristo, capítulo 2. E ele mostra, então, como Cristo se tornando, assumindo forma de homem, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas ele veio viver como homem, ele foi humilhado como servo, mas Deus o levou às alturas, o elevou às alturas e o glorificou para que ao seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que Pedro está fazendo aqui. Que toda língua seja capaz de confessar que Jesus é Senhor e Cristo. O que nós então vimos no sermão de Pedro após o Sermão do Monte? Eu queria que você tentasse imaginar esse evento do Pentecostes acontecendo numa das igrejas da atualidade. Esse evento do Pentecostes acontecendo diante desses movimentos desses movimentos místicos que nós temos visto no Brasil. Certamente, talvez logo depois parariam e colocariam tanta ênfase naquele evento, naquilo que aconteceu, que imediatamente começariam a tentar reproduzir o que havia acontecido. Vamos reproduzir. Comece a orar e buscar para acontecer de novo. O que é que Pedro faz? Pedro chama os irmãos, reúne o povo e diz: espera aí, o que acabou de acontecer aqui é sobre Jesus. O Espírito Santo fez algo tremendo, mas é sobre Cristo. O Espírito Santo fez algo extraordinário, mas é sobre Jesus. Olhem para Jesus, olhem para Cristo, creiam nele e se arrependam dos seus pecados. Essa foi a mensagem. O discurso de Pedro pode ser resumido da seguinte forma, como se Pedro estivesse dizendo no todo o seu discurso: irmãos judeus, o que vocês estão vendo aqui e ouvindo agora não é um êxtase desordenado, mas é a evidência de que Jesus, a quem vocês crucificaram, foi ressuscitado, exaltado à direita de Deus Pai, e como Senhor entronizado, derramou o Espírito Santo sobre vocês. Isso que vocês acabaram de presenciar foi Jesus que fez. Foi Jesus quem mandou o Espírito Santo. Portanto, creiam em Jesus, creiam nele. Certamente, na modernidade, em algumas igrejas, ao ver isso, pregariam: vocês viram o que aconteceu? Agora nós vamos buscar. Ajoelhem-se e comecem a clamar. E busquem o Espírito Santo. Derrama mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Não seria isso que aconteceria em muitas igrejas? Pedro, ao invés disso, disse: não, meus irmãos, o Espírito Santo veio falar de Cristo. Ele veio testemunhar de Cristo, para que vocês se arrependam e creiam no Salvador. O Pentecostes é sobre a centralidade de Cristo no Evangelho. Ainda que o Espírito Santo seja igual à pessoa de Cristo em poder, em dignidade, em honra, ele deixa evidente que ele não veio promover a sua própria obra e o seu próprio nome, mas que ele veio promover o nome e a obra de Cristo, do Filho. E tudo o que ele faz é para que o Filho seja conhecido e para que o Filho possa conduzir pecadores ao Pai. Veja que Pedro não aponta para a experiência em si, ele aponta para o Cristo glorificado. Ele não aponta para as evidências da manifestação do Espírito Santo naquele dia, mas ele aponta para o Cristo glorificado. E aqui, meus irmãos, nós podemos afirmar
categoricamente, a partir do sermão de Pedro, que uma igreja onde Cristo deixa de ser o foco para colocar o foco em experiência, a igreja está fracassando e Cristo deixou de ser o centro dela. E essa igreja precisa de arrependimento. A igreja não deve buscar reproduzir o Pentecostes, mas ela deve proclamar o Cristo que o realizou. E foi isso que Pedro fez. Não é reproduzir o Pentecostes, mas proclamar o Cristo que mandou o Espírito para habitar em nós. A conclusão final de Pedro não foi: busquem o Espírito Santo, sejam cheios do poder. A conclusão final de Pedro foi: estejam certos, irmãos, absolutamente certos, de que este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro não está desprezando, nem ignorando, nem a pessoa, nem a obra do Espírito Santo. Ele está dando à pessoa e à obra do Espírito Santo o papel que as Escrituras deu, que a própria Escritura deu. Pedro está só reproduzindo o que as Escrituras disseram. Portanto, não é menosprezar a obra do Espírito, não é menosprezar a pessoa do Espírito, que agora habita conosco, que agora mora conosco e mora em nós, mas é exaltar aquilo que o Espírito Santo veio fazer, que é glorificar a pessoa de Cristo, que é anunciar a obra do nosso Redentor. O Pentecostes é sobre a história da redenção, não é sobre milagres, não é sobre sinais, não é sobre falar em outras línguas. O Pentecostes não é sobre isso. Ele foi um evento singular, de um significado histórico redentivo único, que glorifica a Cristo Jesus. E você pode, talvez, dizer, ou você pode me dar provas e mais provas de que a sua igreja ou de que a sua fé é uma fé que foca no Pentecostes. Mas se você tem uma fé que foca no Pentecostes, mas essa fé não coloca Cristo em evidência, não coloca Cristo em primeiro lugar, não coloca Cristo e a sua obra como centro da mensagem, então você não entendeu nada de Pentecostes. Absolutamente nada de Pentecostes. Onde Cristo deixa de ser o foco, a igreja deixou de ser bíblica. A igreja deve voltar para a pessoa do Espírito Santo, sempre com isso em mente, de que a obra de Cristo e a sua pessoa sejam exaltadas. O Pentecostes combate essa maneira de Pedro interpretar o Pentecostes, combate essa obsessão atual por reproduzir experiências místicas na igreja. E essa obsessão só revela uma coisa, muitas vezes, revela incompreensão da história da redenção, incompreensão da obra de Cristo e incompreensão da obra do próprio Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo age poderosamente, onde o Espírito Santo atua poderosamente, ali Cristo é glorificado, Cristo é exaltado, Cristo é centralizado. E talvez você possa pensar que é uma mensagem dura demais e que talvez não esteja considerando as diferentes perspectivas a respeito do Pentecostes e do Espírito Santo. Mas, irmãos, o que eu procurei foi exatamente ser mais fiel ao que o apóstolo Pedro expôs. É só reproduzir de fato, com algumas explicações, o sermão do apóstolo Pedro, para que nós tenhamos compreensão do que é e o que foi aquele derramamento do Espírito Santo. O verdadeiro sinal do derramamento do Espírito Santo não é êxtase, mas é arrependimento e fé em Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu naquele dia. E no final, mais de 3.000 foram batizados. O Espírito Santo foi dado para levar pecadores a estas conclusões. Primeiro, Jesus Cristo é Senhor.
este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Segundo, ele reina soberanamente e lá do céu intercede por nós, pela sua igreja. Terceiro, esse Cristo nos chama ao arrependimento, para que creiamos nele e arrependamos dos nossos pecados. Quarto, esse Cristo tem poder para salvar. Nós devemos confiar nele para a nossa salvação. O que nós devemos buscar então? Quando nós lemos a história de Pentecostes ou outras manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento, o que nós devemos buscar? Nossa preocupação principal nunca deve ser o de buscar uma nova experiência. E a gente vê isso constantemente. Eu quero viver o novo. Eu quero uma nova experiência com o Espírito Santo. Não. O que o Espírito deve nos levar, especialmente à submissão a Cristo Jesus, a Cristo exaltado, na glória do Pai. Porque o Pentecostes foi uma mensagem clara de que Cristo havia sido exaltado como Senhor e Cristo da igreja. Segundo, nós não deveríamos nos preocupar com uma repetição de um evento como este, ou esperar a repetição desse evento. Mas nós devemos focar na fé no Senhor glorificado, que mandou aquilo que os judeus e aqueles gentios viram naquele dia, como sinal de que o Espírito Santo fez as malas, mudou para a terra e veio morar na igreja, definitivamente até que Cristo volte. E Ele está conosco, e Ele habita conosco e em nós, como o Senhor Jesus prometeu. E Ele nos capacita todos os dias para viver para a glória de Deus. O que devemos buscar não são manifestações extraordinárias desse Espírito poderoso que habita na igreja, mas especialmente corações quebrantados perante Deus. Porque o maior milagre do Pentecoste não foram as línguas de fogo, as línguas como de fogo, não foi o sinal de vento, nem foi as línguas estrangeiras faladas pelos crentes naquele dia. O maior milagre foi o senhorio de Cristo, confirmado no coração de mais de 3.000 pecadores, arrependidos naquele dia, batizados e introduzidos na igreja. Esta é a maior obra do Espírito Santo, porque ela é a aplicação da obra do Cristo de Deus, o exaltado acima de todas as coisas. Eu não sei se você lembra do que eu preguei no meu primeiro sermão aqui, Hebreus 1, de verso 1 a 4. Mas a preocupação era exatamente a mesma, de que Cristo fosse singular na nossa fé, como a Bíblia nos ensina. De que Cristo seja entendido, visto como suficiente para a nossa fé. Eu não sei se você lembra do sermão do reverendo Bruno, naquele dia, mas ele falou exatamente de como a pregação de Cristo, do Evangelho de Cristo, transformou a vida de mais de 3.000 pessoas. Porque o Evangelho foi pregado com fidelidade, como resultado da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Você quer dar prova de que você é um crente cheio do Espírito e de que a sua vida está sendo movida por aquele Espírito derramado no dia de Pentecostes? Se você for um fiel promotor da obra e da pessoa de Cristo, um proclamador da obra e da pessoa de Cristo, então você é um crente cheio do Espírito Santo. Do contrário, você precisa também de arrependimento, de mudança, de transformação. Que o Senhor, que derramou dos céus o Espírito Santo no dia de Pentecoste, confirmando o senhorio e a obra de Cristo, possa derramar de sua graça em nossos corações, da graça do seu Espírito, para que nós compreendamos a grandeza e a singularidade da obra de Cristo no coração de homens pecadores. O maior milagre que alguém pode presenciar é a transformação de um coração de pedra num coração quebrantado, num novo coração. E essa é a principal obra do Espírito.
quebrantar corações para que elas creiam em Cristo, abrir olhos cegos para que vejam a glória do Senhor. Esta é a principal obra do Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus,